Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com o seu apresentador favorito! Eu me chamo Haroldo e você está no nosso novo quadro Pode Flor, que vai ser um quadro de uma única visualização, é claro, um único capítulo, porque estamos falando de o quê? Livros. Um livro chamado Corrupt Flower, ou para quem não gosta de inglês, Flor Corrompida. Um livro de mistério, suspense e uma pitadinha de romance. Ficaram curiosos? Então segue comigo que vamos começar o nosso novo quadro. Então vamos começar com a apresentação do nosso livro, dividido em 5 protagonistas e uma apresentadora dos protagonistas, é claro. A história é dividida em 30 capítulos, com 2 capítulos bônus. Um capítulo bônus é a apresentação dos personagens e o último capítulo bônus é a discussão e a revelação de quem é o assassino, caso você não tenha descobrido o assassino nos 30 capítulos que foram lançados. Então, aqui agora, irei apresentar os personagens para vocês lendo o primeiro capítulo. É claro que eu não vou dar muito spoiler sobre o primeiro capítulo, porque você tem que ler e entender. O primeiro capítulo se passa na visão da nossa querida Genka Konohito, que é a nossa querida diretora. Genka Konohito é a nossa diretora da nossa escola. A sinopse é: em Academy High, uma escola de prestígio com um nome muito popular, está sofrendo por uma crise, que é o desaparecimento de seus alunos. Muitas pessoas estão preocupadas, especialmente a diretora. Você consegue descobrir quem é o assassino da história? E o porquê ele fez isso? Ficou curioso? Então segue aqui embaixo. Vamos continuar. O capítulo 1 é nada mais nada menos que a apresentação dos personagens de acordo com a visão da nossa querida diretora. Ela vai andar pela escola no primeiro capítulo e apresentar todos os personagens. Temos os seguintes personagens. Temos Hana Nakamura, que é a nossa querida jardineira. Ela é a presidente do clube de jardinagem. Ela que dá vida àquela escola com suas plantas, suas flores, tudo. Temos também Shun Suzumoto, que é o nosso artista, meio reservado, não tão popular e, é claro, introvertido. Pra quem não sabe o que é introvertido, são pessoas que não gostam de se socializar com outras pessoas. Gostam mais de ficar nas delas e não serem incomodadas com assuntos. Não gostam de ir pra festas, por exemplo. Temos também Sonoko Sakainui, que ela é a nossa querida presidente do clube de jornalismo. E temos finalmente o último personagem, Ichiro Saigo, que é o nosso presidente do clube do conselho estudantil. Ele é um personagem que você vai adorar ou odiar ele pelas certas atitudes que ele toma ao decorrer da história. A história funciona assim: cada capítulo é apresentado por um personagem diferente. A apresentação dos personagens vai ser realizada pela nossa querida diretora Genka Konohito. Ela só serve para apresentar os personagens. Ela é um personagem extra que vai aparecer ao decorrer da história, mas na visão dos outros personagens. No primeiro capítulo, ela vai apresentar na visão dela. Lembre-se disso, na visão da Genka, o que ela acha de cada personagem. Não é a personalidade original dos personagens, não é o que eles são, é na visão de outra pessoa. Vocês vão trabalhar com as visões. Visão de determinado personagem sobre o outro personagem. Isso vai servir tanto para você descobrir quem é o assassino, quanto para resolver o mistério em si. Na história, você tem que descobrir quem está mentindo, quem não está mentindo, quem está te manipulando, quem não está manipulando ninguém, quem é o assassino, quem não é o assassino. Você tem que descobrir por si só. A história vai te dar dicas ao longo dos capítulos de quem é o verdadeiro assassino. A história se passa no Japão, numa escola japonesa. Ou seja,
lá as culturas são diferentes. O ano da história é 1980. Ou seja, tem certas coisas que vocês vão achar estranho na história porque ela se passa num ano diferente da nossa realidade. Eu queria adaptar essa história porque essa história ela é composta de vários elementos do século passado e também da cultura japonesa. Então tem certas coisas lá que vocês vão achar estranhas, mas é muito relativo lá no Japão, porque são outras culturas, são outras teorias, são outras, como por assim dizer, são outras vidas, por assim dizer. É claro que eu também gostaria de trazer um pouco da cultura japonesa para o Brasil. Mas fica essa parte diferente. Vocês devem estar se perguntando, o que são os clubes? Lá no Japão, existem as escolas contam como clubes, que temos os presidentes do clube, que é um aluno que divide o orçamento do clube, as atividades e tudo relacionado ao clube em si. Eles ganham pontos extras por participarem de cada clube e vão para o currículo escolar deles, que eles podem apresentar em certos empregos que pedem esses currículos para eles saberem quais são as frequências, quais são as notas, o que ele participou, o que ele não participou, entre outros assuntos. Voltando à história, você vai acompanhar as 5 visões. A primeira visão do capítulo 2, que o capítulo 1 é só a apresentação, é a visão de ninguém menos, ninguém mais de que Hana Nakamura. Lembrando que ela é a nossa presidente do clube de jardinagem. Você vai acompanhar a visão dela e como ela se envolveu nessa história toda de ser uma suspeita pelo assassinato. Os 5 primeiros capítulos serão só como a visão deles, o dia a dia deles e como eles se envolveram nesses assassinatos. Para você, que é o detetive da história, descobrir quem é o assassino. A história toda gira em torno do plot de quem é o assassino. O nome Flor Corrompida se trata de... porque eu gosto muito de flores. E também se trata a evolução de um certo personagem. Você vai entender ao longo dos episódios, ao longo dos capítulos, ao longo da história. Vocês têm que perceber tudo e todos. Cada visão, cada coisa. Se você precisar, pega um caderno, anota o que você acha de cada personagem e vai criando uma teia de teorias. Ajuda muito na hora de tentar descobrir quem é o assassino. No capítulo final, você vai ter o assassino. E no capítulo bônus vai ter o verdadeiro assassino. Porque são dois. 2 assassinos. Por assim dizer, é claro. É claro que você não vai descobrir quem é o assassino logo de cara. Você tem que saber diferenciar as mentiras. Isso te ajuda também na vida, porque você vai conseguir identificar o que é manipulação e o que não é. É um livro muito dinâmico, eu diria assim. O mistério, suspense e romance. 3 gêneros que se casam muito bem. Agora vamos falar sobre o romance da história. Particularmente, eu gosto do romance, eu acho bem construído. Porque eu fui o criador, é claro. Então eu acho bem construído. Você pode não achar bem construído. São romances entre 2 personagens, que eu não vou dar spoiler de quem são, vocês têm que descobrir, né, lendo o livro, e vocês têm que interpretar o amor deles. Fica a dica. O romance, ele é um assunto extra na história, não leva em nada ao plot. Você pode ficar sossegado que o romance, ele é saudável, e que ele é fofinho, por assim dizer. Não é história de assassinato e brutalidade. Mas ele é fofo. Tem que ter uma coisa light na história, senão você vai ficar traumatizado lendo. A história ela foi finalizada há bastante tempo, mas ela não vai ser postada. Não sei se eu vou postar, porque eu tenho muita vergonha. Sinceramente, porque eu tenho que rever os erros de ortografia, que lá tá cheio de erro, com certeza. Tá muito erro de português, o plot eu tenho que rever também, mas, na minha opinião, das 3 pessoas que leram esse livro, eles gostaram. Das 3 pessoas que eu mostrei, é claro. Não sei se eles estavam puxando meu saco, mas, assim, né? O livro, ele é interessante.
Se eu fosse postar, eu recomendaria vocês lerem, mas é claro, vai de cada um. Tem gente que não gosta de suspense, tem gente que não gosta de mistério. O plot, ele é intrigante, mas você tem que saber muito da história. Você tem que ler a história, você tem que entender certas visões dos personagens pra conseguir entender o plot final. Então é recomendado que você leia essa história mais de uma vez antes de descobrir o assassino. Antes de você ler o capítulo bônus, que é o assassino, que é o dizendo o assassino, e o que ele fez e qual a visão dele sobre isso tudo. Como ele agiu, como ele não agiu, pra você entender o que se passa na cabeça dele. Eu tinha mais coisas pra falar, é claro, mas se eu começasse a falar, eu ia contar spoiler e não é o meu foco. Eu não quero revelar pra vocês quem é o assassino. É claro que o pessoal da produção já sabe quem é o assassino, porque eu não sei se eu vou postar o livro. Nossa querida apresentadora de áudio, Joyce, já tá querendo dizer assim, eu tô na livraria no primeiro dia, né, Joyce? Sim. Joyce tá com sono, gente, não liguem pra ela tá cansada. Ela seria a minha co-apresentadora, mas ela não quis participar, ela só quis operar o áudio. Tô te explanando mesmo, Joyce, fica ligada, viu? Deixa eu falar um negócio. A partir de hoje ele tá demitido. Você que tá demitida, Joyce. Você, quem é a diretora, sou eu. Ah, sei. A Joyce também, ela... a Joyce é uma das nossas apresentadoras. Ela tem vários vídeos sobre ela no nosso canal do YouTube. Se você... Olha... Antes do final do vídeo, a gente vai deixar cards de outros links e outros links para outros vídeos dos nossos podcasts. Tem um que a gente fala de séries, tem um que a gente fala sobre futebol. O de séries é o que a Joyce participa, então eu recomendo muito vocês assistirem o de séries. Fiquem ligados, para quem gosta de série e doramas, é claro. Também, então, vamos finalizar o livro, senão eu vou começar a falar e eu vou começar a me emocionar e eu vou contar muito spoiler, eu vou dizer quem é o assassino e não é esse nosso foco. Se vocês quiserem saber mais histórias minhas, fiquem ligados pro próximo episódio. Até breve e hasta logo!